Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Elbor para a apresentação dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2025. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.elbor.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Elbor e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes o Sr. Henry Borenstein, diretor-presidente, o Sr. Roberval Toffoli, CFO, e Marcelo Bonanata, diretor comercial da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Henry, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Henry, pode prosseguir. Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à teleconferência de resultados da Elbor, referente ao quarto trimestre de 2025. É um prazer estarmos juntos nesse momento. Participam conosco hoje o CFO Roberval Toffoli e o diretor comercial Marcelo Bonanata, que conduzirão parte da apresentação e estarão disponíveis para a sessão de perguntas ao final do call. Assim como o quarto trimestre, o ano de 2025 foi marcado pela evolução consistente da performance operacional e financeira da Elbor, refletindo a execução disciplinada de sua estratégia, a alocação criteriosa de capital e o contínuo fortalecimento do portfólio de empreendimentos. Em relação aos principais destaques do trimestre, destaco o seguinte: no quarto trimestre de 2025, as vendas brutas totais somaram 661,8 milhões, representando um crescimento de mais de 15% em relação ao quarto trimestre de 2024 e de 38% frente ao terceiro trimestre de 2025. Impulsionado principalmente pela forte performance de vendas dos lançamentos do trimestre. A participação da Elbor nas vendas brutas do período foi de 55%. Em 2025, as vendas brutas totais alcançaram 2,2 bilhões de real, crescimento de 9% em comparação a 2024. A participação da Elbor totalizou 1,2 bilhão, alta de 6,4% em relação ao ano anterior. Já o VSO total atingiu 19,7% no quarto trimestre de 25, enquanto o VSO da parte Elbor foi de 17,5%. No acumulado do ano, o VSO total foi de 48,1% e o VSO da parte Elbor atingiu 44,4%. Em relação aos lançamentos, no quarto trimestre de 2025, a companhia lançou 4 empreendimentos, sendo 3 localizados na cidade de São Paulo, Casa Piauí, Garden Design, Private Park Residence e a segunda fase do Pátio Clube São Bernardo, e o Neo Concept, em Mogi das Cruzes, que apresentou excelente performance de vendas no fim de semana de seu lançamento. O VGV líquido total dos lançamentos foi de 959 milhões, com 48% de participação da Elbor. No acumulado do ano, foram lançados 11 empreendimentos, totalizando um VGV de 2,2 bilhões, dos quais 60% correspondem à participação da Elbor. No quarto trimestre de 25, entregamos 2 empreendimentos, Duo Lifestyle e Pátio São Bernardo, totalizando um VGV líquido de 331 milhões de reais, com 73% de participação da Elbor, dos quais 92% estavam vendidos e 46% repassados até o final de dezembro. Em 2025, entregamos 10 projetos com um VGV líquido total de 2 bilhões, sendo 54% referente à participação da Elbor. Em relação aos repasses, no quarto trimestre de 2025,
Eles totalizaram 425 milhões, sendo 64% parte Elbor. Em 2025, os repasses somaram 1,9 bilhão, crescimento de mais de 10% em relação a 2024, alcançando o maior volume da história da companhia. Antes de passar a palavra ao Marcelo, gostaria de destacar o anúncio realizado na semana passada sobre a parceria com a Cyrela. A Elbor celebrou um memorando de entendimentos com a Cyrela, que estabelece as bases para o potencial aquisição pela Cyrela de participação societária na ESA 159, destinada ao desenvolvimento de um empreendimento residencial no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, no terreno da Sempre Toshiba, com área de aproximadamente 26 mil metros. Nesse contexto, a Elbor manterá uma participação minoritária equivalente a 30% do capital da ESA 159. O MOU também contempla a potencial aquisição pela Cyrela de 19.195 certificados de potencial adicional de construção, CEPACs. O Marcelo trará mais detalhes sobre esse tema ao longo da apresentação. Da minha parte, esses eram os principais pontos. Agora convido o Marcelo Bonanata para apresentar os destaques operacionais. Ao final, estarei à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Bom dia, Henry. Bom dia, Roberval. Bom dia a todos. Agradecendo desde já a participação de todos. Primeiramente, a gente começa a destacar o Land Bank, estratégia da companhia, um Land Bank de qualidade, que acho que é uma das premissas da Elbor, com um VGV potencial de 10,8 bilhões, sendo 61% parte Elbor, que perfaz 6,6 bilhões. Acho que é importante, a gente já vem sinalizando uma oxigenação em relação a esse Land Bank. O ano passado nós vendemos 3 terrenos, um em Campinas, um em São Paulo, no Butantã, e um em Campo Grande. São praças que a gente já não está mais com uma atuação pujante e estrategicamente oxigenando o nosso Land Bank. E como o Henry mencionou, na última sexta-feira nós fizemos um fato relevante de um MOU assinado com a Cyrela. A Cyrela está adquirindo o terreno da Sempre Toshiba, 26 mil metros quadrados, onde ela compra através de uma permuta financeira, e nós estrategicamente estamos ficando com 30% da nova incorporação, com um VGV potencial de 1,5 bilhão de reais. E o mais importante também nesta operação foi a venda de 19.195 CEPACs para a Cyrela. Muita gente pergunta se nós estamos entrando no Minha Casa Minha Vida, né? Sim. Nós queremos sim participar, mas com quem sabe fazer, a gente aprendendo aos pouquinhos. Fizemos já 2 empreendimentos com a Cury, um no Rio de Janeiro, outro na Zona Leste, e agora esse grande empreendimento com a Cyrela, indo para o Minha Casa Minha Vida, mais acompanhada dos especialistas. Perfeito. No segundo slide, a gente apresenta os 4 lançamentos que nós fizemos em 2025, com um total de 959 milhões de reais, com uma participação da Elbor de 48%, mas eu quero destacar que principalmente por conta do Garden Designer, que é o desenvolvimento que nós temos na Lapa, junto com a Tegra, onde a nossa participação líquida é um pouquinho menor. Por isso que no total da participação dos lançamentos no 4º trimestre fica um pouco menor, mas a gente já vai sinalizar esse ano aí em torno de 65% a 70% da participação Elbor dos lançamentos. Queria destacar também o lançamento da Casa Piauí em Higienópolis. Aqui a gente já está com um VGV líquido, porque é uma co-incorporação junto com a MPD, então aqui quando a gente coloca um VGV líquido. O Neo Concept, que é em Mogi das Cruzes, com 241 milhões de reais, uma participação de 50%, e o Clube Pátio São Bernardo, que é uma segunda fase, nós lançamos também no final do ano passado, com 141 milhões de reais, 50% parte Elbor. Então, em 2025, foram 11 empreendimentos lançados com um VGV total e potencial de 2,2 bilhões, uma participação Elbor de 60% desse VGV total.
Nas vendas contratadas, nós finalizamos o quarto trimestre com 662 milhões de reais, um aumento de 15% em relação ao primeiro trimestre de ao último trimestre de 2024, perdão, e 38% em relação ao terceiro trimestre de 25. E fechamos um ano de 25 com 9% acima do que o ano de 24. Acho que foi uma venda bem aguda, bem consistente, bem encorpada em relação, principalmente em 24. No slide seguinte, a gente vem na estratégia comercial falando do nosso VSO. Nós fechamos o quarto trimestre de 2025 com VSO de 19,7, contra 16,9 no terceiro trimestre de 2025. Com o VGV, com o VSO ano total de 48,1% e o parte Elbor 17,5% no quarto trimestre e 44,4% no ano de 2025. No slide seguinte, nós vamos falar de estoque. O estoque total potencial é de 2,9 bilhões de reais, hoje totalmente localizado na região sudeste, na nossa concentração de São Paulo e Grande São Paulo, vindo aqui por segmento. Nós temos o médio-alto aqui com a maior parte, mas também destacando o alto-altíssimo padrão, com uma boa parte desse estoque, e principalmente o econômico e o comercial, que esse comercial vem daquele estoque do legado, como a gente sempre citou, bem no finalzinho, né? Então aqui um VGV total de 2,9 e parte Elbor 1,9 milhões de reais. No slide seguinte, a gente apresenta aqui o nosso estoque e mostrando aqui principalmente o estoque de pronto e do legado. É importante a gente falar aqui do estoque de pronto. A gente vê aí o mercado começando a ficar preocupado com o estoque do setor inteiro. Então a gente já chegou a ter estoque de pronto quase na casa de 2 bilhões de reais aí em 2018, como os senhores podem ver, e hoje a gente tem um estoque pronto de 509 milhões, boa parte disso foi entregue recentemente, concentrado esse estoque de 509 milhões, principalmente no empreendimento que nós temos no Itaim, que é um empreendimento de altíssimo padrão, que é a Figueira Leopoldo, praticamente 50% desse estoque de 509 milhões está concentrado nesse empreendimento, que são pouquíssimas unidades, mas unidades de valor alto, e destacar que o estoque do legado, hoje, nós temos apenas 7 milhões de reais. Então, assim, nós estamos chegando ao fim daquele legado que nós tínhamos, principalmente na época dos distratos 2015 e 2016. As entregas do ano passado, como disse o Henry, foram 2 entregas no quarto trimestre, com um VGV total de 331 milhões de reais, 73% parte Elbor. O primeiro aqui é o do Lifestyle, que fica no Jardim, no Jardins, no bairro dos Jardins, muito próximo do Parque do Ibirapuera, um empreendimento compacto, que nós tivemos uma velocidade de venda espetacular. Estamos aí, quando entregamos, tinha 98% vendido, acho que hoje está com 100% vendido. Realmente um produto bem diferenciado. E o Elbor Pátio São Bernardo, também um empreendimento de médio e alto padrão, que entregamos com quase 90% das unidades vendidas. E em 2025 foram 10 empreendimentos entregues, com um VGV total de 2,1 bilhões. Queria fazer uma observação aqui, Marcelo, importante, né? Vocês vejam que o Pátio São Bernardo, apesar dos juros altos e ser um segmento de médio padrão, a gente entrega aí o empreendimento com praticamente 90% das unidades vendidas, né? Exato. Isso eu acho que é bem importante. A Elbor não abriu mão em momento nenhum no segmento que ela sempre fez, que foi o médio alto padrão. Inclusive no nosso Land Bank tem sim vocação e características também para esse segmento, que mesmo com o juro alto a gente tem ainda um potencial muito grande, muito por conta do déficit habitacional que nós temos no nosso país. Os repasses
cresceram 10% no acumulado de 2025. Então, o ano passado nós tivemos 1,7 bilhão de reais repassados e em 2025 nós tivemos 1,9 bilhão, 10,2% a mais do que o ano de 2024, que o Henry sempre fala, nos cobra, é importante vender, mas o mais importante é repassar com agilidade, dando toda assistência ao cliente, mas o mais rápido possível, que é o momento que a gente tem o retorno do investimento feito em cada empreendimento. A companhia praticamente lançou 2 bi e repassou por volta de 2 bi também. Deixando em linha aí o que lançou com o que a gente conseguiu repassar. E no slide seguinte, a gente apresenta aqui 16 empreendimentos que estão em construção com um VGV total de 3,7 bilhões e entregas que vão até 2029. Então, na linha superior, a gente observa os empreendimentos que foram entregues em 2025 e na parte de baixo a gente faz a projeção aqui de 2026, 2027, 2028, 2029, do que está em construção e o que nós temos ainda para entregar. O percentual de cada etapa aqui do que nós temos vendido e fatalmente aqui dentro em breve a gente tem esses empreendimentos para repassar. Da minha parte foi isso, eu agradeço a todos e passo agora para o Roberval Toffoli para dar continuidade nos dados financeiros. Obrigado, Marcelo, bom dia a todos. Vamos passar agora para os resultados financeiros. Começando pelo slide 15, olhando primeiro para a receita líquida, aí no lado esquerdo do slide, no quarto trimestre, a receita operacional líquida ela totalizou 311 milhões, representando um aumento de 2% em relação ao quarto tri de 24 e de 34% frente ao terceiro tri de 25. A variação entre os períodos reflete principalmente as mudanças no mix de vendas. No quarto tri de 25, 49% das vendas corresponderam a unidades de lançamentos realizadas no período, 28% no quarto tri de 24, 29% a unidades em construção contra 49% no quarto tri de 24 e 23% referente a unidades prontas, mesmo percentual observado no quarto tri de 24. No terceiro trimestre de 25, a composição havia sido de 40% em construção, 35% de unidades prontas e 25% de lançamentos. Em 2025, a receita operacional líquida somou 1,1 bilhão, redução de 11% em relação a 2024, também impactada por esse perfil das vendas. Em 2025, o perfil foi composto por 41% de unidades em construção, 32% em lançamentos e 27% de unidades prontas. Enquanto em 24, essa distribuição era de 49%, 18% e 33%, respectivamente. Passando agora para o lado direito do slide, temos o lucro bruto e a margem bruta. No quarto T de 25, o lucro bruto totalizou 93,7 milhões, uma redução de 21% em relação ao quarto TRI de 24, quando atingiu 117,9 milhões. Essa queda reflete o menor volume de vendas reconhecido no período, em função daquele mix que já fizemos referência. Já em comparação ao terceiro trimestre de 25, o lucro bruto teve um aumento de 32,5% em relação ao terceiro trimestre de 25, e a margem bruta ficou em 30,1% no quarto TRI de 25. No acumulado do ano, o lucro bruto somou 350 milhões, o que representa uma queda de 18% em relação a 2024, também influenciada
pelo menor volume de vendas reconhecido no período. A margem bruta de 2025 ficou em 31%. Seguindo para o próximo slide, falamos do resultado apropriado, que representa o reconhecimento dos empreendimentos vendidos, ainda em construção, e que serão registrados no resultado da companhia, conforme o avanço das obras. A receita bruta apropriada totalizou 716,7 milhões ao final de 2025, um aumento de 61,7% quando comparado ao quarto TRI de 24. As maiores receitas a apropriar referem-se aos empreendimentos Alegria Pátio Mogilar, em Mogi das Cruzes, lançado no quarto TRI de 24, Open Mind, lançado no segundo trimestre de 23, e Pátio Vila Mariana, lançada a primeira fase no segundo TRI de 24 e segunda fase no quarto trimestre de 24. E o Neo Concept, lançado no quarto trimestre de 25, que juntos representam 73% da venda da receita a apropriar de unidades vendidas. A margem bruta a apropriar do quarto TRI de 25 ficou em 28,8%. Passando agora para o slide 17, olhando para as despesas, no quarto trimestre de 25, as despesas gerais e administrativas, excluindo a depreciação e amortização, totalizaram 27,3 milhões, um aumento de 4% em relação ao quarto trimestre de 24. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento das despesas com pessoal, em razão do reajuste salarial de 5,5%, decorrente do acordo coletivo anual firmado ao final do segundo trimestre, e despesas médicas e pelo reajuste dos honorários dos conselhos e do comitê de auditoria. Em 2025, as despesas somaram 111,4 milhões, representando um aumento de 8% em relação a 2024. Assim como no trimestre, o aumento reflete os gastos com pessoal e honorários da administração. No quarto trimestre de 2025, as despesas comerciais totalizaram 24,8 milhões, representando um aumento de 19% em relação ao quarto trimestre de 24 e 38% frente ao terceiro trimestre de 25. Esse crescimento é explicado principalmente pelo maior volume de comissões de vendas, em linha com a forte performance comercial, além dos maiores gastos com publicidade, propaganda, decorrentes do nível mais elevado de lançamentos no último trimestre, em comparação aos períodos anteriores. Em 2025, as despesas somaram 96,3 milhões, permanecendo em linha com o realizado em 2024. Assim como observado no trimestre, a dinâmica anual reflete, sobretudo, os maiores gastos com comissões de vendas e com publicidade e propaganda. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelas reduções nas despesas com estandes de vendas e decorações de apartamentos modelo. Indo agora para o slide 18, o lucro líquido consolidado do quarto trimestre de 25 foi de 23,2 milhões e de 92 milhões no ano. O lucro líquido da controladora, por sua vez, atingiu 1,6 milhão no quarto TRI de 25 e 11,3 milhões em 2025. Conforme mencionado pelo Henry nos destaques, foi aprovada a distribuição de dividendos no montante de 2,7 milhões e será pago em 29 de maio de 2026. Passando agora para o slide 19, falamos do perfil do endividamento.
Ao final de 25, a dívida bruta consolidada foi de 1.864 bilhões, uma redução de 6,4% em relação a 2024. A queda decorre principalmente do maior volume de amortizações realizadas nos financiamentos à obra e quitações de CRIs, com destaque para a quitação do plano empresário do Pátio Klabin e Reserva Caminhos da Lapa. As disponibilidades, ao final de 25, somaram 250,2 milhões, resultando em uma dívida líquida de 1.614 bilhões, o equivalente a 57,7% do patrimônio líquido consolidado. Esse índice representa um aumento de 2,2 pontos percentuais em relação ao final de 24. Passando agora para o slide 20, apresentamos a geração de caixa. No quarto TRI, houve um consumo de caixa de 85,6 milhões na visão consolidada, explicado principalmente pelo pagamento de despesas financeiras, despesas com os terrenos do Pátio Klabin e Sempre Toshiba, e principalmente pela quitação da outorga e pagamento da parcela de cota de solidariedade do empreendimento Rava, em São Paulo. Considerando o resultado das empresas consolidadas e não consolidadas, o quarto TRI encerrou com um consumo de caixa de 81,4 milhões. No ano, considerando as empresas consolidadas e não consolidadas, houve uma geração de caixa de 9,1 milhões. E para fechar agora a apresentação, passando para o último slide, reforçamos aqui as nossas prioridades para 2026. Seguimos com foco na gestão comercial ativa, com estratégias específicas para o nosso estoque, administração eficaz do Land Bank, potencializando novas oportunidades e priorizando a venda de terrenos que não se enquadram na nossa estratégia de longo prazo. Lembrando que em 2025 vendemos 3 terrenos e agora em março assinamos o MOU com a Cirela no terreno da Sempre Toshiba. Concluir a obra e garantir a entrega de 5 empreendimentos até dezembro, totalizando o VGV de 1,2 bilhões. Lançamentos estratégicos na Grande São Paulo e em Mogi das Cruzes, alinhados às melhores oportunidades de mercado. E, por fim, continuaremos firmes na disciplina de gestão de custos e na redução da alavancagem, assegurando rentabilidade e sustentabilidade financeira. Com isso, encerro aqui a apresentação e abrimos agora para as perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e companhia. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Por favor, aguardem. A primeira pergunta vem de Gustavo Fabris, BTG Pactual. Bom dia, pessoal. Gostaria de saber como vocês entendem o cenário de alavancagem atual da companhia e o que devemos esperar para 2026 em termos de geração de caixa e redução de endividamento. Além disso, ele pergunta, e se pudessem também, por favor, passar um pouco da visão de vocês sobre o momento atual do mercado de média e alta renda e como isso conversa com o pipeline de lançamentos da Elbor para 2026. Bom dia, Gustavo, é o Henrique, obrigado pela pergunta. Bom, falando um pouquinho da alavancagem, né? Nós aqui temos uma luta diária para reduzir esse percentual, né, da alavancagem sobre o patrimônio líquido, porque ninguém mais do que nós sabe que no fim do dia a despesa financeira ela pesa muito, né? Então, se você analisar a empresa operacionalmente, ela está indo muito bem, margem bruta muito boa, mas a gente carrega ainda uma dívida um pouco elevada.
Mas eu queria ressalvar o seguinte, né? Dois aspectos. Primeiro, essa dívida já foi muito pior, né? Então, se a gente pegar aí uma fotografia da companhia de 2 anos para trás, a gente está com um endividamento em torno aí de 80% e agora estamos por volta de 58%, né? Então, a gente está fazendo aqui a nossa lição de casa e estamos aos pouquinhos desalavancando a companhia. Obviamente que isso a gente não consegue fazer em um trimestre, né? E isso aqui demora um pouco, o ciclo dos empreendimentos são longos, mas a gente está nesse caminho. E, adicionalmente à operação, estamos fazendo várias coisas, como foi a venda dos terrenos do ano passado, também esse assunto desse land bank aí que a gente acabou se associando à Cyrela, também vai ser importante na questão da desalavancagem, porque é um valor expressivo, né, desse terreno. Então a gente está no caminho. Ressalvando também o seguinte, né, para quem acompanha a companhia, a gente falou que o ano de 2025 seria um ano que a gente não ia ter uma redução de dívida corporativa, que a gente ia reduzir as dívidas no primeiro momento dos planos empresários, da produção e, consequentemente, a dívida corporativa ela vai vir aí, a redução vai vir ao longo do tempo. Então, eu queria te dizer o seguinte, a companhia está focada, está trabalhando nisso, a gente vem conseguindo reduzir e a estratégia continua. Gustavo, né? Gustavo, obrigado pela pergunta, é o Roberval. Só complementando a resposta do Henry, assim, como ele disse, o nosso intuito aqui principal da companhia, lógico, além de vender os imóveis, é reduzir a alavancagem, e a gente está estruturando algumas operações que já estão num processo bastante avançado de a gente transformar parte dessa nossa dívida corporativa em uma dívida dentro dos projetos com um grande parceiro nosso aqui, um grande banco, e a gente já está num processo bastante adiantado e a gente acredita que isso vai aliviar a dívida corporativa, vai mudar o perfil uma parte do perfil do endividamento, e ela vai se transformar numa dívida dentro dos próprios projetos, uma dívida autoliquidável e principalmente uma dívida com uma taxa de juros muito menor, equiparada do plano empresário. Então, esse movimento importante a gente já está fazendo aqui dentro e a gente já deve colher frutos disso nos próximos meses, aí, tá bom? Olá, Gustavo, Marcelo Bonanata. Respondendo a sua segunda pergunta, que é em relação ao mercado de médio e alta renda, eu vou te dizer o seguinte, eu posso te falar que hoje praticamente nós não temos quase nenhum estoque de média renda pronto. Nós vendemos quase tudo, a gente está bem no finalzinho, e falando do médio para nosso land bank, nós fizemos um lançamento esse final de semana no Caminhos da Lapa, lá na Lapa, onde a gente abriu um produto de média alta renda e a gente vendeu inclusive mais os apartamentos que assombram um pouco mais o mercado como um todo, que são apartamentos da casa de 1,5 milhão, e fomos muito bem. E esse final de semana a gente deve abrir um médio padrão em Mogi das Cruzes com uma expectativa muito boa de venda. Então, a Elbor sempre foi uma empresa muito plural em relação a produtos. A gente nunca foi segmentado em apenas um produto. E o médio alta renda sempre foi o nosso carro-chefe, vamos falar assim. E ele não vai deixar de ser. E a gente vê que tem muita gente procurando comprar, adquirir a sua unidade, o sonho da sua vida. E acho que é uma coisa importante, né? A taxa de juros está mais elevada, mas a condição de pagamento, a flexibilização em relação a prazo e a pagamento de poupança flexibilizou muito em relação ao passado. Então, muita gente sabe que está pagando um pouco mais de juros, mas ele consegue enquadrar na renda, principalmente pela elasticidade de prazo que hoje, principalmente, os bancos conseguem dar. Então, assim, o segmento de média continua sendo um produto que a gente está sempre em foco, e o alta ele vem desenvolvendo normalmente, tem a sua sazonalidade,
mas também está dentro do nosso pipeline e o nosso estoque também a gente vem performando. Eu acho, complementando o Marcelo, né? A companhia ela sempre trabalhou assim, nós não queremos focar num único segmento. A gente quer distribuir isso, né, de uma maneira racional aqui e participar de tudo, de altíssimo, de alto, de média e produtos para investidores também, né, Marcelo? A gente comenta muito a questão dos apartamentos compactos em São Paulo, mas se você olhar, a gente também não tem estoque, né? Eles estão vendendo, eles estão performando, estão acontecendo, então a gente não quer ter concentração. E agora também a gente tem essa participação, que é pequena, né? Não é relevante ainda no tamanho da companhia, no segmento econômico, mas ressalvando aqui, como o Marcelo já falou, sempre com parceria com quem sabe fazer. Isso aí. Caso deseje fazer uma pergunta por escrito, por favor, digite sua pergunta no campo Q&A, seguido de seu nome e sua companhia. Por favor, aguardem. A próxima pergunta é do Herman Lee, Bradesco BBI. Bom dia, obrigada pelo espaço. Em relação à venda do terreno da Sempre Toshiba para a Cyrela, quanto isso deve contribuir para a geração de caixa para a Elbor? E podemos esperar mais vendas no ano de ativos como terrenos? Obrigada. Herman, obrigado pela pergunta, o Henry. Bom, primeiro, queria deixar bem claro que é o seguinte, né? A gente fez uma operação que é uma parceria com a Cyrela, ou seja, a gente vendeu o terreno, mas somos sócios no equity de 30%. Então, a gente vê geração de caixa nesse negócio de duas formas. Uma forma é através da permuta financeira que a gente fez com eles, que né, por volta aí de 17,5% do local, né, num VGV estimado de 1,5 bi. E além disso, a gente tem o equity dos 30% no negócio, que também é um negócio de ciclo mais curto e que deve também gerar um bom resultado para a companhia com uma baixa exposição de caixa. E lembrando também, né, do CEPAC que foi vendido. Então, quando você junta tudo isso, entendemos que foi uma operação boa que com certeza ela vai nos próximos meses, não é no trimestre que vem, é durante o ano, ela vai refletir e numa ajuda aqui na nossa redução de alavancagem. E tem a pergunta se a gente vai vender mais algum ativo, né? Henry, acho que a gente vem mostrando, Herman, que a gente está querendo reciclar o nosso land bank, mas a gente hoje está mais focado dentro do nosso land bank na aprovação dos projetos, né, no desenvolvimento, nos lançamentos. Se houver oportunidade, como houve oportunidade de vender para a Cyrela, porque esse terreno não estava à venda, nós vislumbramos aí um potencial num segmento que a gente não atua com pujança, mas que era uma vocacional nesse momento em que o ciclo a gente podia encurtar. Então pode acontecer, mas a gente está focado mais mesmo administrar esse land bank e fazer os nossos lançamentos, né? Até porque o estoque da companhia, como vocês viram, ele baixou demais, né? Hoje a gente tem estoque entre tudo, né? Tudo que está na prateleira para vender, de praticamente um ano. Então a companhia volta esse ano a fazer novos lançamentos com muita prudência, mas a gente sempre fica olhando o futuro, porque também não adianta vender terreno e depois daqui um ano ter que comprar terreno de novo, né? Exato. Então eu acho que a gente fez um bom trabalho nessa questão vamos falar dessa reciclagem aí do nosso land bank e veio para coroar esse assunto aí do terreno da Sempre Toshiba, aí da Marginal. Uma coisa que pode acontecer aqui que a gente está estudando, falando em land bank, é alguns terrenos que a gente tem dentro de casa e que hoje são terrenos que têm um perfil mais econômico. Então pode ser que a gente antecipe algum lançamento fazendo o Minha Casa Minha Vida. Isso pode acontecer durante esse ano. Exatamente. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Henry para que faça as considerações finais da companhia. Queria agradecer em nome da Elbor a todos que participaram da nossa teleconferência. Muito obrigado e boa semana a todos.
A videoconferência da Elbor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.